A programação Sobot Learning Mode está disponível no GitHub da Solis Tecnologia. Para acessá-la, basta clicar em Repositories e encontrar o repositório com o mesmo nome. Ou, se preferir, pode acessar direto através do link salvo na descrição. Todo repositório da Solis contém uma breve descrição da aplicação. Aqui temos uma introdução, que fala um pouco sobre a estrutura do Sobot, alguns dos componentes utilizados e uma visão geral da programação desenvolvida. Este programa foi desenvolvido em Python e utiliza o controle Logitech F710, permitindo que você movimente o robô enquanto ele aprende os movimentos realizados. Em seguida, basta pressionar apenas o botão para que o robô repita automaticamente tudo o que foi gravado durante o processo. Também é possível acompanhar as trajetórias do robô em tempo real pelas imagens capturadas pela câmera. O código já está pré-instalado na sua Raspberry. Caso contrário, assista ao tutorial utilizando Git e GitHub e siga as instruções para clonar o repositório. Ao abrir o arquivo, encontramos o cabeçalho contendo informações gerais do código. Na sequência, iniciamos com a importação das bibliotecas necessárias. A biblioteca serial é responsável por gerenciar a comunicação USB com o hardware. A CV2 é utilizada para processamento de imagens e visão computacional. A biblioteca Time é utilizada para medir e controlar intervalos de tempo no código. A Multiprocessing é utilizada para possibilitar a execução de tarefas simultâneas. E a EvDev tem a função de capturar eventos do controle. Logo após, apresentamos funções auxiliares que serão detalhadas posteriormente. Descendo até o final do código, chegamos na função principal, onde configuramos a porta serial, responsável pela comunicação com o Sobot. Depois, utilizamos o comando SBFlush para garantir que todos os dados pendentes sejam transmitidos pela porta serial. Em seguida, os parâmetros de configuração são enviados para habilitar o modo contínuo. O retorno de comandos é desabilitado. Logo após, iniciamos a configuração dos multiprocessos que serão executados simultaneamente. 3 flags são criadas: EvHackOK, EvEnable e EvLearnMove. Essas flags serão utilizadas ao longo do código para compartilhar estados do Sobot entre os processos. Além disso, criamos 2 filas de comandos, CMDQuery e MSQuery, que são configuradas para armazenar as sequências de comandos trocados entre os processos. Na sequência, são configuradas as funções auxiliares: appread gamepad, appread serial USB, sendsec e videocapture. Todas essas funções serão executadas em paralelo, de forma contínua, durante toda a execução do código. Agora, explicarei como cada uma delas contribui para o algoritmo. A função mais simples é a videocapture, que inicia estabelecendo conexão com a câmera e configurando alguns de seus parâmetros. Essas configurações foram otimizadas para a câmera fornecida com o Sobot. Caso utilize outra câmera, pode ser necessário ajustar esses valores conforme as especificações do dispositivo escolhido. Depois, a função entre um laço infinito, onde uma janela é criada para exibir as imagens capturadas pela câmera, e caso a tecla Q seja pressionada, a janela será fechada, e a execução dessa função será encerrada. A próxima função é a Read Gamepad, responsável pelo gerenciamento dos botões do controle remoto. Inicialmente, são definidas constantes e variáveis que serão utilizadas ao longo da função. Logo após, a conexão com o controle remoto é estabelecida, e a função entra em um laço infinito. Esse laço monitora continuadamente os eventos gerados pelo controle. A partir desses eventos, uma série de estruturas if é utilizada para processar e executar as ações correspondentes a cada botão pressionado. Começando pelo botão Start, quando pressionado, ele habilita os motores e acende o LED na cor azul. Caso os motores já estejam ativados e o botão for pressionado novamente, irá desligar os LEDs e desativar os motores. Se o botão Start estiver ativado, o próximo passo é verificar se algum outro botão foi pressionado. A verificação começa pelos botões de movimentação localizados no lado esquerdo do controle. Caso o botão Mode esteja pressionado, a movimentação será controlada pelo analógico. Se os botões da direita ou da esquerda forem pressionados, as flags correspondentes a essas direções serão habilitadas, e quando o botão inferior é pressionado, o robô executa as seguintes ações. Se nenhuma das flags estiver ativada, ele se movimenta para trás. Se a flag da direita estiver ativada, o robô realiza uma curva para a direita sentido trás. E caso a flag da esquerda seja habilitada, ele realiza uma curva para a esquerda sentido trás.
O mesmo comportamento é aplicado ao botão superior. Ao pressioná-lo, o robô se move para frente se nenhuma flag estiver ativa. Realiza uma curva para a direita se a flag da direita estiver habilitada, ou realiza uma curva para a esquerda se essa flag estiver ativa. Caso o botão X for pressionado, ele inicia um contador de pause, utilizado para enviar comandos de espera no meio da sequência de movimentação. Caso você queira gerar uma pausa entre as movimentações, terá que segurar esse botão pelo tempo desejado. Os botões R1 e R2 enviam comandos para o elevador subir e descer, respectivamente. Para executar essas ações, é necessário manter os botões pressionados pelo tempo desejado. Já os botões L1 e L2 controlam os relés 6 e 7. Ao pressioná-los uma vez, eles habilitam os respectivos relés, e ao pressioná-los novamente, eles são desabilitados. Nesse caso, apenas os comandos de habilitar e desabilitar são armazenados. Se for necessário inserir uma pausa entre esses comandos, pressione o botão X, que adicionará uma contagem de tempo à sequência. Quando algum botão é solto, algumas condições são executadas. No caso dos botões R1 e R2, calcula-se o tempo em que permaneceram pressionados, e esse valor é registrado na lista de comandos para indicar a duração do movimento de subida ou descida do elevador. Já os botões de movimentação, ao serem soltos, é enviado um comando que pausa os motores do Sobot. O botão X é responsável por finalizar o contador de pausa. Ele calcula o tempo em que permaneceu pressionado e registra esse valor na fila de comandos. Já o botão Y desempenha um papel importante na programação, pois habilita ou desabilita o modo aprendizado. Esse recurso é útil em situações onde é necessário apenas executar movimentações sem ensinar nada ao Sobot. O programa inicia com o modo aprendizado desativado. Assim, ao pressionar o botão Y, as flags são ativadas, o modo de aprendizado é habilitado no Sobot e a fita LED muda para a cor verde. Por outro lado, se o modo já estiver ativado e o botão for pressionado novamente, as flags são zeradas, o modo aprendizado é desativado e o LED muda para a cor azul. Dessa forma, é possível identificar o estado atual do Sobot através das cores do LED, verde para o modo aprendizado ativado e azul para desativado. O botão B desempenha um papel crucial, permitindo armazenar uma movimentação executada na fila de comandos, ou, se o modo aprendizado estiver desabilitado, apagar a última movimentação realizada. Quando o botão B é pressionado para salvar uma movimentação, ele chama a função auxiliar Status Value. Dentro dessa função, o comando ms é enviado para o Sobot. Esse comando faz que o Sobot envie, via comunicação serial, a última movimentação e a direção que foi executada. Quem recebe esse comando é a função Read Serial USB. Entrando nela, a primeira etapa é verificar se o comando recebido pela serial é o CR-OK. Caso seja, a variável RecOK é configurada, indicando para outras funções que o comando foi recebido corretamente. Depois, a função verifica se o comando de retorno se refere a uma movimentação do motor. Se for o caso, os dados dessa movimentação são armazenados na fila MSQI. Na função statusValue, há um delay de 0.2 segundos para garantir o tempo suficiente para coletar a resposta da última movimentação do Sobot. Após isso, a função verifica a fila MSQI, e caso haja dados nela, esses dados são coletados e armazenados na variável datasec. Em seguida, a variável passa por uma série de condições if-else que identificam se a movimentação inclui alguma curva ou ré, ativando as flags necessárias e retornando todas elas. Voltando ao pressionamento do botão, ele irá processar todas essas informações retornadas e transformar o comando de retorno em um código de movimentação reconhecido pela API do Sobot. Esse código é então colocado na fila cmdQI, onde na função sendsec, caso a flag de aprendizado esteja habilitada, o programa verifica se há comandos na fila cmdQI. Se houver, os comandos são transferidos para o vetor seccmd, criando uma lista organizada de ações a serem executadas. É importante lembrar que ao enviar o comando LM1 ativando o modo aprendizado no Sobot, o robô só pode se mover em uma única direção. Caso seja necessário alterar a direção, é preciso enviar o comando ms, o que pode ser feito pressionando a tecla B. Ou seja, caso o robô esteja se movendo para frente, ele apenas poderá dar ré ou continuar andando para frente. Caso deseje fazer curvas para a direita ou para a esquerda, terá que salvar ou descartar essa última movimentação. Por fim,
o botão A tem a função de executar todos os comandos armazenados na fila. Isso é feito habilitando a variável EV_Enable. Quando essa variável é ativada, o programa entra na função sendSec. Dentro dessa função, inicialmente é verificado se o valor de x é maior ou igual ao número total de comandos a serem executados. Como x começa em 0, essa condição não será atendida, permitindo que o bloco seguinte seja executado. Nesse bloco, os comandos começam a ser processados. Se o comando for de movimentação, a função verifica se é o primeiro ou último comando da sequência. Dependendo disso, ela aplica um tempo de aceleração ou desaceleração antes de enviá-lo ao Sobot para execução. Após o envio do comando, a variável x é incrementada. Esse ciclo se repete até que todos os comandos tenham sido processados, momento em que o x atinge o total de comandos da fila. Neste caso, todas as flags são zeradas, concluindo a execução do código. Relembrando, o botão Y ativa ou desativa o modo aprendizado. O botão B salva ou descarta o último movimento realizado. E o botão A executa todos os movimentos aprendidos. Essa foi a aplicação do Sobot Learning Mode, onde o usuário, por meio do controle remoto, pode guiar o Sobot e ensinar a ele todos os movimentos e depois repetir os mesmos comandos que havia executado. Durante o processo, também é possível acompanhar as trajetórias do Sobot em tempo real pelas imagens capturadas pela câmera. Para se aprofundar no conteúdo, utilize o guia de comandos e a apostila como material de apoio. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco.